artigos. Então, ao final dessa aula, o aluno será capaz de identificar as regras de uso do artigo definido em the. Já falamos dessa primeira etapa e vamos falar agora da segunda etapa, que o objetivo é identificar as regras de uso dos artigos indefinidos, a e an. Beleza? Então, na primeira etapa, lembra aí que nós falamos dos artigos definidos? Quando que nós utilizamos o artigo definido the? Diante de substantivos mencionados anteriormente, ou seja, já definidos pelo locutor. Esse era o nosso objetivo, que já teria sido mencionado, como o próprio nome diz, artigos definidos. Já tinha uma definição dele anteriormente. E demos aí o exemplo aí, ó. He wrote some letters and postcards. Ele escreveu algumas cartas e cartões postais. E aí na segunda frase ele define um substantivo que já foi comentado. The letters were to his girlfriend. As cartas eram para sua namorada. Ele escreveu algumas cartas e cartões postais e as cartas eram para a namorada. Ou seja, ele está definindo um termo que já foi citado. E temos outro exemplo aí também. Mary bought a funny dress. Mary comprou um vestido engraçado. The dress, ou seja, o vestido, está falando de um termo que já foi citado anteriormente. Eu estou definindo esse termo. The dress is full of small animals and big flowers. O vestido é cheio de animaizinhos, cheio de pequenos animais e de grandes flores, de enormes flores. Beleza? Então o artigo the é um artigo definido que já foi citado anteriormente no texto. E o artigo indefinido a e an? Como o próprio nome diz, os artigos são indefinidos. Então eles acompanham o substantivo do qual o leitor ainda não tem conhecimento. No the nós já tínhamos conhecimento, por isso é um artigo definido, é um termo que já foi citado, e aqui é um termo que nós ainda não temos conhecimento, beleza? Então eles significam em português um ou uma e não variam nem em gênero e nem em número, ao contrário do português. Um passarinho, uns passarinhos. Variou aí em número, uns, beleza? Uma cadeira, umas cadeiras. Variou em número. Beleza? Um carro, uma casa. Variou em gênero, de um para uma. Aqui pra gente, ele é invariável nesse sentido de gênero e número. Vamos ver aí o que a gente está falando? Então, quando é que eu uso o artigo indefinido a? Quando eu vou usar o a e quando eu vou usar o an? Primeiro a. O artigo indefinido a, ele é usado antes de palavra que iniciam por som de consoante. Vejam que está destacado aí a palavra som de consoante. Então, não é quando a palavra inicia por consoante somente. Quando a palavra inicia por som de consoante. Ou seja, antes das consoantes, é óbvio, se a palavra inicia por uma consoante, ela tem o som de consoante. Antes das semivogais, y, tá? E antes do H, quando ele for sonoro, quando ele for audível. Em algumas situações nós teremos o H mudo, que nós veremos mais adiante. Então vamos aos nossos exemplos. A book, ó, book, começa com a consoante B, book, um livro, é A, antes de consoante, som de consoante, book, A, e não N, beleza? Somente o A. A house, uma casa, veja que o som do H é audível, ele é sonoro, house, beleza? Eu pronuncio o H também. Então, eu utilizo o artigo indefinido a. A ear, veja que tem a semivogal Y, então eu começo aí também com o artigo indefinido a. A year, um ano. A universe, veja que eu não falei aí do U, porque já puxar um gancho para a nossa próxima regrinha. Ele também deve ser empregado, o artigo a, antes das palavras que iniciam por eu também, eu, esse é o som de eu, é o E e o W, e U, já que essas letras elas vão ter som de consoante quando elas são pronunciadas. Então veja que eu não posso obedecer somente a regra, quando inicia com consoante é o A. Não é quando inicia, é quando tem o som de consoante. Veja que aqui nós estamos falando de vogais, porém elas têm o som de consoante quando pronunciada. Então utilizarei também o artigo indefinido a. Vamos ver alguns exemplos? My uncle has
a ewe in his farm. Meu tio tem uma ovelha em sua fazenda. Veja que o A é utilizado antes de ewe, porque tem o som aí de consoante. Nowadays, ou seja, hoje em dia, veja que eu junto aqui as palavras now, agora, e days, dia. Nos dias de agora, nos dias de hoje, hoje em dia. Nowadays, English is a universal language. O inglês é uma língua universal. Olha o A aí antes de universal, porque esse U, o U tem o som de U, que para eles é considerado o som de consoante, beleza? Então, antes de som de consoante, eu utilizo o artigo indefinido a. E o artigo indefinido an é usado, ora, se o a é antes de som de consoante, o artigo indefinido an vai ser utilizado antes de palavra que inicie por som de vogal, ou seja, antes das próprias vogais, e do H quando ele for mudo, quando ele for não pronunciado. Vamos aos nossos exemplos? An egg, um ovo. An evening, uma noite. An opera, uma ópera. An arm, um braço. E aí eu chamo a atenção aqui para os nossos Hs mudo, quando o H não é pronunciado. Então no inglês existe apenas 4 palavrinhas que iniciam por o H não pronunciado aí, não audível. Heir, herdeiro. Honest, honesto. Hour, hora. E honor, honra. Eu só conheço essas 4. Se vocês conhecerem mais algumas, por favor, passem para a gente aí, beleza? Até onde eu sei, somente essas 4 palavrinhas aí que começam com o H e não são pronunciados. Então, se esse H não é pronunciado, vai iniciar a palavra pelo som de vogal. Palavra iniciada pelo som de vogal, eu utilizo an. Ficou claro pra gente? O A antes de som de consoante e o an antes de som de vogal. É importante a gente frisar que não é que inicie com consoante ou inicie com vogal. É iniciando com som de consoante, porque nós temos aquelas nossas regrinhas lá da semivogal Y, do IU é U, do IU é W e do U de universal. Beleza? Também vai ter som de consoante e antes de som de consoante é A. E aqui, para ficar claro para a gente, aí o an é usado antes de som de vogais. Temos aí as nossas 4 palavrinhas como exemplo, começando com consoante, porém som de vogal, já que eles são mudos. Beleza, gente? Ficou claro? É isso que eu quero que vocês guardem aí por enquanto. Vamos falar daqui para frente das regrinhas básicas para a gente treinar na escrita e não dar mole quando a gente for fazer as nossas terminologias. Porém, sabendo essa regrinha aqui, já ficou muito claro pra gente, beleza? Olha o nosso exemplo aí, ó. Em Machado de Assis, Quincas Borda, Rubião is an heir. An heir, is an heir. Então eu tenho is, o heir aí, o H não é pronunciado, então é an, beleza? Is an heir of the philosopher Quincas Borda. Em Quincas Borda, de Machado de Assis, Rubião é um herdeiro do filósofo Quincas Borda. É um herdeiro, is heir, beleza? O an aí antes do heir. Bom, outro exemplo aí pra gente, ó. There are simple things, há coisas simples, for save the earth, para salvar o planeta, that take less than an hours to be done. An hours, o an aí antes do hours, já que o H não é pronunciado. Há coisas simples para salvar o planeta que levam menos de 1 hora, an hours, para serem feitas. Bonita essa frase, né? Bacana. Mais um exemplozinho pra gente aí, ó. If there were an honest, opa, se houvesse uma intenção honesta, uma honesta intenção, that moment, naquele momento, if there were an honest, o honest aí, o H não é pronunciado, então é an, beleza? Temos aí as nossas principais situações. E a quarta palavrinha aí, onde nós temos o H mudo, o H não é pronunciado, por isso se utiliza an. Vamos lá ao nosso último exemplo. Ladies and gentlemen, it's an honor, é uma honra, an honor,
sharing this fantastic night with you. Senhoras e senhores, é uma honra dividir, uma honra compartilhar essa noite fantástica com vocês. An honor, beleza? Não foi pronunciado, eu utilizo an. Bom, e quando é que a gente vai utilizar? E quando que se é empregado os artigos indefinidos, tanto a quanto an? Como é que é a regrinha básica aí? Então, diante de substantivos que denotam profissão, beleza? E aí vale essa regra aí. Se for uma profissão que comece com som de consoante, eu utilizo a. Se for uma profissão que comece com som de vogal, eu utilizo an. Beleza? Olha o nosso exemplo aí, ó. Michael wants to be a doctor. Michael quer ser um médico. A doctor, som de consoante, a. Marcos Pontes is an astronaut. Marcos Pontes é um astronauta. An astronaut. Beleza? Outra regrinha pra gente aí, ó. Vai utilizar também o an e o I ou an quando for substantivos que indicam nacionalidade. Who won the race? Olha o que ele pergunta aí, ó. Quem ganhou a corrida? Perceba que foi usado o artigo the. Por quê? Ele está perguntando de uma corrida específica. Who won the race? Quem ganhou a corrida? E na resposta, it was a German. Foi um alemão. Veja que ele não especificou que alemão que ganhou. Beleza? Se só tivesse um alemão, ele poderia falar foi o alemão. Beleza? Mas aqui no caso tem vários alemães. Ele falou quem ganhou foi um alemão. Não foi um brasileiro, nem um italiano, foi um alemão. Ele não identificou, tá um alemão indefinido aí. Por isso, a German. Beleza, gente? Bom, também se utiliza aí o artigo indefinido antes de substantivos que denotam religião. Olha o exemplo aí. Mary is a devout Catholic. Mary é uma católica devota. A devout, beleza? Antes de consoante, som de consoante, melhor dizendo, a vogal A. Antes de substantivo singular e contável, usado como exemplo aí de uma classe de grupo, por exemplo. Olha o exemplo aí, ó. A lion has a mane. O leão tem uma juba, a mane. Beleza? Então tá falando aí do leão em forma de uma classe geral e tá falando de uma coisa contábil aí da própria juba, a juba, uma juba, duas jubas, eu consigo contar. Olha um exemplo mais claro aí pra gente. A dog is a good companion. O cachorro é um bom companheiro, a good companion. A politician is usually corrupt. O político é normalmente corrupto. Beleza? Político é normalmente corrupto. Não estou falando de um político específico, estou falando de uma forma genérica, a politician. Beleza? Outra regrinha pra gente aí, diante das palavras few ou da palavra little, com sentido positivo aí, alguns, o suficiente. Vamos ver aqui no exemplo. I can see a few buildings in the distance. I can see, eu posso ver, eu consigo avistar. Eu posso avistar a few buildings, alguns prédios, algumas construções. In the distance, ao longe, à distância. Eu posso avistar algumas construções à distância. Então, o a few aí, ó, é um pequeno número antes de um substantivo contável, que são prédios, construções, beleza? A few buildings. Aí eu utilizo aí o a, o pronome indefinido. Vamos ao outro exemplo aí, ó. I'd like a little milk in my coffee, please. A little aí, ó, é uma pequena quantidade, mas está sendo utilizada antes de substantivos incontáveis. Milk, leite, eu não consigo contar um leite, dois leites, beleza? Então, é considerado aí um substantivo incontável. Se for contável, eu utilizo few, a few, como no exemplo anterior. Se for incontável, eu utilizo little, como nesse exemplo aí. I'd like a little milk in my coffee, please. Gostaria de um pouco de leite em meu café, por favor. Beleza, gente? A little milk. A little milk. Bom, vai ser utilizado também antes de numerais ou substantivos que implicam quantidade. Olha o nosso exemplo aí. Grace Kelly has 100 pair of white reading shoes. Grace Kelly tem uma centena, has 100, uma centena
Perceba aí que o nosso H aqui, ele é falado 100, beleza? Então, eu utilizo a 100, uma centena, pair of right reading shoes, uma centena de pares de sapatos de salto alto. Bastante pé aí que essa menina tem, né? Olha o outro exemplo aqui, ó. The president told us 1,000 lies. O presidente nos contou 1000 mentiras. 1,000. Beleza? Lies, mentiras. Mais um aí pra gente fechar essa parte aqui. She bought a dozen eggs to cook a dessert. Ela comprou uma dúzia de ovos para fazer uma sobremesa. She bought, ela comprou a dozen eggs, uma dúzia, uma dúzia de ovos para fazer uma sobremesa. To cook a dessert, fazer uma sobremesa. Tá indo, gente? Estamos compreendendo? Estamos pegando as regrinhas aí? Beleza, vai vendo com calma aí pra gente não esquecer nenhum detalhe. Depois de palavra what, quando essa palavra what tem um sentido enfático. What quer dizer que. O quê? Vamos ver aqui o nosso exemplo. Depois da palavra suck, tal, tais, half, que quer dizer metade, meio, meia, precedendo aí o substantivo contável. Olha o nosso exemplo aqui, ó. What a terrible movie we watched. Que filme horrível assistimos. Veja que ele está enfatizando que o filme foi muito feio, foi um filme horrível. What a terrible movie of watched. Beleza? Mas, por exemplo, nessa parte aqui, nessa frase, what compra de research we pretend. Congratulations. Research aí é um substantivo incontável, é uma pesquisa. Então ele fala, que pesquisa completa você apresentou. Parabéns. Beleza? Nesse lance aqui, eu já não vou utilizar o artigo indefinido a. Beleza? Eu estou sendo enfático também, mas estou falando no sentido completo aí de uma palavra incontável. O outro anterior foi um filme específico, um filme, 2 filmes. Aqui ele está falando de uma pesquisa de uma forma genérica, eu não tenho como contabilizar isso. Por isso eu não utilizo o artigo a. Mais um exemplo aqui, ó. I've never seen such a windstorm. Eu nunca vi uma tempestade tão violenta. Perceba aqui que a gente consegue definir uma tempestade, 2 tempestades. Então, never seen such a windstorm. Uma tempestade, ok? Bom, nós vamos utilizar também esse artigo indefinido com sentido de por em expressões como preço por quilo, quilômetro por hora, vezes por dia, todos esses exemplos aí abaixo, ó. Vamos ver alguns aqui? One real a quilo, R$1 por quilo. 90 kilometers an hours, 90 km por hora. 3 times a day, 3 vezes ao dia. 2 times a week aí, ó, 2 vezes por semana. 4 times a year, 4 vezes por ano. Todos esses exemplos aí de artigo indefinido, quando tiver no sentido de por. Bom, então vemos aqui até então quando que nós utilizamos os artigos indefinidos a e em. E quando não utilizar? Quais são as regrinhas? É o que nós vamos ver daqui para frente. Então não utilizaremos quando for o substantivo no plural. Nós vimos aí que somente no singular que eu vou utilizar o artigo indefinido. Quando for no plural aí, ó, o a e o em não equivale a uns ou umas, nem são utilizados somente quando substantivo no singular, beleza? Olha o nosso exemplo aqui, ó. There are some students, está falando de students, olha o S no final aí, plural de estudante, de alunos. In the classroom, existe alguns estudantes na sala, e não um estudante. Então tem que se ligar no plural aí, ó. Students, alunos, estudantes, são vários, beleza? Então não é there are a students. There are some students in the classroom. Esse some dá o sinal de pluralidade aí, como alguns alunos, alguns estudantes, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Antes de substantivos incontáveis, embora que no português a gente faça isso. Neste caso, nós vamos utilizar também o some. Se eu não consigo contabilizar, eu não posso dizer se é um ou se são uns.
beleza? Então, olha o exemplo aí, ó. Can you lend me some money? Você pode me emprestar um dinheiro? Pode me emprestar algum dinheiro? Can you lend me some money? Beleza? Algum dinheiro? I will give you some advice. Don't call him today. Vou te dar um conselho. Não ligue para ele hoje. I give you some advice. Vou te dar um conselho. Eu não consigo dizer que é dois conselhos, beleza? Eu não estou definindo aí. Se eu fosse falar ou dois conselhos, tenho dois conselhos para te dar. Aí eu utilizaria aí I give you two advice. One. Aí não seria nem some, nem o a. Seria one, conselho número 1. Falaria o conselho. Two, conselho número 2. Aí é diferente, beleza? Nesse caso aqui, dá uma ideia de incontável. Um conselho de uma forma genérica. Bom, como saber então quando é que eu vou utilizar o a ou when, ou então one, o aí? Se no inglês os três podem ser traduzidos como um ou uma. Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender essa regrinha de forma clara? Então, para nos referirmos aí a uma unidade de algo que podemos utilizar antes de um substantivo contável no singular, tanto o numeral on como nos artigos indefinidos a ou an pode ser utilizado, ok? Se for alguma coisa contável, eu posso estar utilizando aí tanto on como de uma unidade, como a ou o an. Vamos ver o exemplo? We will be in New Zealand for 1 year ou a year, como já vimos na regra aí. Ficaremos na Nova Zelândia por 1 ano. Então a ideia aqui é dar ênfase de que ele vai ficar na Nova Zelândia. Se ele quisesse dar ênfase de que vai ser 1 ano somente, meu irmão, vou ficar lá por 1 ano, eu quero especificar o tempo que eu vou ficar. Aí, obrigatoriamente, eu utilizaria o ano, eu quero deixar bem claro que é 1 ano que eu vou ficar, beleza? Aí eu falaria no New Zealand for 1 year, estou deixando claro que é 1 ano. Nesse caso, ele quer deixar claro que ele vai ficar na Nova Zelândia, entendeu? For a year. Olha o outro exemplo aí, ó. Wait here for 1 minute and we'll be with you. Ou a minute, nós falamos lá, 1 minute, 1 minuto, ou a minutes como o indefinido aí, 1 minuto, de uma forma genérica. Espere aqui por 1 minuto, de uma maneira geral. Ele não vai cronometrar 1 minuto ali, beleza? Que eu estarei com você. What have for, se ele quiser falar, você tem 1 minuto para correr o percurso. Aí ele vai falar 1 minute, beleza? Específico o tempo. É o que eu falo aqui na segunda regra, ó. Utilizamos o one quando eu quero enfatizar a extensão de tempo, quantidade, valor, quando eu quero ser específico. Olha no exemplo aqui que você vai entender. He weighs 120 kilos. Ou seja, ele está sendo específico aqui para dizer que ele pesa 120 quilos. Beleza? Ele não pesa uns 100, uns 120 de forma genérica, está sendo específico. Would you believe it? Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar? Então, o one aqui utilizado obrigatoriamente, já que eu quero enfatizar o valor, o número. Observe que na oração acima, ao se utilizar one, dá-se maior ênfase ao peso do que se utilizássemos o artigo a. Outra regrinha aqui pra gente, nós vamos utilizar necessariamente o one, em vez de a ou an, quando queremos enfatizar que estamos nos referindo a somente uma coisa ou a uma pessoa, em vez de duas ou mais. Não é genérico, ok? Estou enfatizando, estou dando especificidade à coisa, eu falo one. Do you want one sandwich or two? Ele está perguntando, você quer um sanduíche ou dois? Do you want one sandwich or two? Are you stay only one day? Você ficará somente um dia, ou seja, especificamente um dia e acabou. I just took one look at her and she started laughing, crazy girl. Foi só eu dar uma olhada para ela que ela começou a rir. Garota doida. Então olha aqui que ele enfatiza também que foi só uma olhada só. I just took one look, uma olhada, beleza? E ela já começou a rir.
Também vamos utilizar o one na expressão padrão one other ou one another, beleza? Olha o exemplo aqui, ó, um ou outro que ele está querendo dizer aqui. Olha o nosso exemplo. The choreograph works just like this. Give me one hand and then the other. A coreografia funciona bem assim. Você me dá uma mão e depois a outra. Give me one hand. Você me dá uma mão and then the other. Depois a outra. Olha o outro exemplo aqui, ó. Bees carry pollen for one plant to another. As abelhas carregam pólen de uma planta para outra. On plant to another. Beleza, gente? Ficou claro pra gente? Também vamos utilizar o one em expressões como one day, one evening. Estou especificando aqui, ó. One spring, uma primavera, entre outros. Para indicar dia, noite, primavera. Sempre que eu for falar de forma mais direta, mais específica, eu vou utilizar o one. Então, os exemplos aqui, ó. Hope to see you again one day. Espero te ver novamente um dia qualquer aqui, ó. One evening when he was working late at office, he received a call, the mysterious call. Uma certa noite, one evening, uma noite, em que ele trabalha até tarde no escritório, ele recebeu um telefonema, o misterioso telefonema. Ok? One evening, uma noite. Beleza, pessoal? Esse é o nosso conteúdo para completar a aula anterior dos artigos aí definido the e dos artigos indefinido a e am. O que eu quero que fixe aqui para a gente nesse momento que vai ser o ideal? Que isso aí significa os artigos indefinidos and. Vimos na outra aula os artigos definidos. Quero especificar uma coisa, o gato, the cat. Um gato qualquer, a cat. Beleza? Para que a gente fique claro no texto quando ele está informando de forma precisa ou quando ele está falando de uma forma genérica, um artigo indefinido. Vou passar aí a bateria de exercícios para a gente fixar o nosso conteúdo e aí vai ficando mais claro para a gente. Faça a nossa revisão, dê uma lida na matéria com calma, revejam o vídeo e qualquer dúvida estamos aí para poder esclarecer. Estamos avançando gradativamente na nossa matéria. Nosso próximo conteúdo já vai ser uma parte bastante interessante, mais algumas estratégias de leitura de textos e aí começamos a dar mais ênfase ao nosso conteúdo textual, ok? Sei que a galera tá aguando aí, tá doida para entrar logo nos manuais, mas a gente precisa formar essa base mais sólida que vai ser importante para o nosso conteúdo. Ok, pessoal? Fiquem com Deus mais uma vez aí e até a próxima aula.